Essa alta de mais de 15% no valor do aluguel residencial no Brasil nos últimos 12 meses acende um alerta sobre os direitos e também os deveres, tanto do locador quanto do locatário na hora de alugar um imóvel residencial. Por isso, a gente veio conversar com o Dr. Luciano Dias, advogado especialista em direito imobiliário. Doutor, quais são os primeiros direitos e deveres na hora de alugar um imóvel? Lucas, todas as pessoas envolvidas na relação de locação, no caso, tanto o inquilino quanto o proprietário do bem, eles devem observar os ditames do contrato e ter a possibilidade de verificar determinados detalhes para se saber se estão inseridos de acordo com o que a lei determina. E, por exemplo, se eu for alugar um imóvel hoje, aqui em Fortaleza, onde a gente mora, é preciso eu tomar cuidado quanto a quais medidas legais, aos valores, mas também às normas vigentes, por exemplo, no condomínio que a pessoa vai morar, né? Sim, existem determinados detalhes legais e que devem estar inseridos no contrato que são de suma importância serem observados. Dentre eles, logicamente, o valor que é discutido entre as partes, né, que é uma questão comercial, mas que deve ser bem tratado. No que diz respeito também à questão do índice de aniversário do contrato, que vai acontecer anualmente, também deve ser observado com carinho. Outro aspecto importante são as condições do imóvel envolvido na negociação. Tudo isso deve ser muito bem pontuado no contrato e deve ser tratado de maneira muito aberta entre as partes envolvidas. Para isso, existe, por exemplo, a vistoria de um apartamento, de um imóvel, de uma casa, de um equipamento residencial, né? Como é que funciona esse processo de vistoria? Ele precisa ser acompanhado pelo futuro inquilino, precisa ser acompanhado pelo locador, a empresa de locação, a imobiliária que está envolvida no intermédio dessa negociação também precisa estar atento, todo mundo precisa se resguardar de seus direitos, né? Sim. Muitas vezes há nessa relação a intermediação de uma imobiliária e a imobiliária ela presta esse serviço de acompanhar o locatário e o locador, né? Muitas vezes até a imobiliária substitui o locador nesse momento dessa vistoria, porque essa vistoria é de suma importância para que o inquilino ele possa verificar se o imóvel que é a ele oferecido para locação, se está realmente dentro daquelas condições que previa no próprio contrato, muitas vezes, de locação. E o que é que acontece, por exemplo, quando um inquilino não acompanha esse processo de vistoria? Ele fica com alguma pendência, por exemplo, na hora de assinar o contrato? Como fazer para resolver isso? A assistência jurídica de quem é especialista no direito imobiliário faz a diferença? É preciso realmente ter ou dá para fazer com as próprias mãos, doutor? Bom, a gente sempre indica, nesse tipo de transação, a assessoria de um profissional especializado para acompanhar tanto o locatário quanto o locador, e aí muitas vezes esse profissional ele tem um conhecimento maior no que diz respeito à parte legal e ele pode observar determinados detalhes do contrato que a pessoa que não tem a técnica no assunto ela não observa. No que diz respeito à vistoria, o locatário ele deve sim acompanhar e é uma situação, como eu mencionei, de suma importância. Por quê? Porque no final dessa locação, quando houver o distrato desse contrato, pode-se exigir no contrato determinadas situações que ele não observou quando do momento inicial do contrato. E até pelo fato de ele não ter feito essa vistoria, ficará difícil dele contraditar nesse momento final, quando for exigido isso dele. Para evitar alguns abusos, é preciso também, então, ter esse processo de assistência, de olhar atentamente ao contrato, né? Isso vale para o inquilino, isso vale também para o locador. Sim, vale para ambas as partes e é interessante que realmente, como a gente mencionou, que as partes elas possam ter essa assistência, ter essa assessoria de um profissional capacitado, até para se evitar discussões jurídicas em situações que podem ser resolvidas de forma administrativa. Uma dessas situações, por exemplo, para quem nos acompanha, é o valor, hoje em dia, de aluguel de um imóvel residencial, né, doutor? A gente está vendo aí uma alta de mais de 15% nos últimos 12 meses aqui no Brasil. É um valor considerado alto, se a gente levar em conta os últimos anos. Então, por exemplo, você tem que ficar atento se
esse valor de alta de aluguel de um imóvel residencial não está ultrapassando o valor que você está pagando todos os anos quando você muda de apartamento, de casa. É preciso também ficar atento a esses padrões gerais para que eles não interfiram no seu contrato diretamente. Sim, a gente sabe que a questão do valor envolve uma questão mercadológica, né? Uma questão do cenário de como é que está realmente, comercialmente falando, e envolve também a questão negocial entre proprietário e o inquilino. Entretanto, a partir do momento que é discutido e que é assinado um valor determinado para aquela locação, é importante se observar se ela vem seguindo, né, os ditames contratuais, com o que diz respeito ao índice de reajuste anual que é aplicado no mês de referência daquele contrato de locação firmado. Daí a necessidade de sempre estar verificando o contrato que foi firmado anteriormente para se saber se, legalmente falando, está tudo sendo respeitado. Doutor Luciano Dias, a gente agradece a participação do senhor, a gente agradece os esclarecimentos, são esclarecimentos importantes, porque é preciso ficar atento enquanto você está pagando, desembolsando todos os meses no aluguel e também na hora de contratar uma empresa imobiliária ou até mesmo de fechar um contrato de locação, seja aqui em Fortaleza ou em qualquer lugar do Brasil, seguindo as normas das legislações brasileiras.